Boa noite. Bom, nosso curso é Mediunidade, Energia e Vibração, conectando com a força interior. Para quem está chegando agora, e eu já ia falar um pouquinho desse curso. Esse curso foi em decorrência de que antigamente a gente dava o curso de vibração, né? E aí esse ano eu resolvi mudar e colocar a mediunidade, que é o que a gente trata aqui nos grupos mediúnicos, energia e vibração. Lidar com esse trabalho de trabalhar com a mediunidade, trabalhar com energia, né? A gente sempre trabalhando com o nosso psiquismo, que é a forma da gente lidar com a nossa conexão com a nossa força interior. E muitas vezes a gente se adoece sem prestar atenção de como que é essa força. Eu passei para vocês um teste para vocês fazerem, que é justamente para a gente avaliar que tipo de mediunidade a gente tem. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E que tipo qual é a classificação dessa mediunidade que a gente tem? Por que que eu fiz a opção da gente fazer antes? A maioria fez, mas tem alguns que ainda não conseguiram fazer, antes de vocês ter a parte teórica disso, tá? Porque para não deixar influenciar em vocês, é, lidar com essas situações mais difíceis, né? Da própria mediunidade, né? Algumas pessoas falam assim, eu não dou conta, eu não tenho mediunidade nenhuma. Não é assim. Todos nós temos a faculdade mediúnica. Mas eu não queria que a gente ficasse direcionando na nossa resposta. Por isso que eu coloquei para vocês responderem esse teste. E aí, eu vou passar um laudo para vocês, eu vou dar um tempinho, tá? Porque vocês são 20 e tantas pessoas. Eu não consigo fazer o laudo dos 20, eu tenho de corrigir todos os testes e vou passar um laudo e vou gradativamente, durante esse um mês que a gente vai passar junto, eu vou orientando, tirando dúvida de vocês sobre o teste de vocês, como que vocês, de acordo com as respostas que vocês tiveram, tá? E aí, só para esclarecer um pouquinho, eu não consegui achar esse teste do Andrew, do livro Psicologia e Mediunidade. E quando eu recebi esse, na década de 2008, mais ou menos, eu fiz esse teste. Eu falava que eu era cega, muda, surda, porque eu falei que faculdade mediúnica não tinha nenhuma. E realmente eu fazendo o teste, o meu deu baixíssimo. Se eu for fazer hoje, eu não fiz, mas eu vou fazer. E eu não encontrei esse teste que eu fiz naquela época, mas eu lembro. Provavelmente, hoje eu tenho psicofonia, eu incorporo. Hoje eu já tenho a vidência, eu tenho, mas eu não gosto de ter, então eu bloqueio ela. Eu psicografo, eu trabalho em desdobramento, e eu sou doadora de energia. Então, de todas as, né? E aí a gente tem efeito físico e cura. De todos esses tipos de mediunidade que a gente vai falar aqui hoje, eu tenho 4 delas. Uma já desenvolvida, outras. Pintura também, durante a pandemia eu pintei também, entendeu? A espiritualidade, todos nós temos, a gente está disponível à espiritualidade e de acordo com a nossa missão daquilo que a gente é colocado para fazer bem, né? A gente faz o compromisso de vir aqui e fazer. Então, não fiquem preocupados, é para que vocês possam ter o início desse processo dentro da mediunidade. Aqui não dá para a gente não vai trabalhar a mediunidade, a gente vai iniciar isso. Claro que
Vamos supor, eu quero me aprofundar sobre mediunidade. Tem um curso excelente na Escola Círculo, e eu não vou repetir curso de pessoas que fazem ele muito bem, né? Na Escola Círculo, que é Mediunidade com Autonomia. Então, é do livro Domínios da Mediunidade. O Juliano Posati deu esse curso na época da pandemia, e ele é um excelente, de conhecimento excelente. Então, é só vocês irem lá fazer. Está no YouTube, gratuito. Vai ter a propaganda. Quer entrar na Escola Círculo? Vai ter material, né? Vai ter. O ano que vem, nós vamos ter para o grupo mediúnico, e eu geralmente abro para os alunos fazerem. Ele vai ser um pouco mais fechado o ano que vem, vai ter presença, vai ser um pouquinho diferente, que nós vamos estudar mediunidade no original, do que Kardec escreveu, que é o livro dos médiuns. Então, isso a gente vai trabalhar o ano que vem. Então, é importante a gente aprender a saber lidar com isso, é, e estudar com as pessoas que são especialistas nisso, tá? Então, mediunidade, nós teremos dois caminhos aí para a gente trabalhar em relação a esse tema, tá? Depois com nós vamos trabalhar com mediunidade, nós vamos trabalhar com energia, saber o que que é energia, no aspecto físico da física quântica. Nós vamos trabalhar também sobre o que que é uma doação energética, como que a gente doa, qual é a influência do nosso pensamento, da nossa emoção diante dessa doação energética e como a gente vai doar isso, né? Alguns dias nós vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam sentir essa doação, essa energia que todos nós temos, né? E a gente tem que entender que mediunidade é uma capacidade que todos nós temos, e como eu gosto muito do que Kardec fala, né? Kardec coloca que é uma faculdade natural que todos nós temos, intensidades diferentes de acordo com as nossas missões que a gente vem aqui. E aí, se a gente não consegue lidar com as nossas emoções de forma adequada, a gente causa transtorno, e um dos transtornos que a gente pode ter é da própria mediunidade. Tem um outro teste que os assistidos fazem no projeto Afetivar, que é o do transtorno espiritual, que é o transtorno de mediunidade, de obsessão, de ficar fora do corpo, desdobramento anímico e autoobsessão. Como eu falo sempre para quem já teve depressão, a autoobsessão é uma das coisas que tem um percentual muito alto em pessoas em estado depressivo, que é autoobsessão num linguajar popular, é o quê? É você mesmo fazendo com você, entendeu? Níveis, histórias suas do passado que está fazendo com que a gente possa estar nessa situação de hoje como uma pessoa em desequilíbrio por causa de história do nosso passado. E passado é para ficar no passado. A gente tem de estar presente aqui hoje para que a gente possa fazer o nosso melhor nesta vida. O que a gente já fez de errado já foi, a gente tem que fazer certo é agora. Como no grupo nós temos o grande percentual da turma são pessoas que têm pouco entendimento de espiritualidade, de mediunidade. Então, eu peço àqueles que têm um pouco mais de conhecimento que me ajudem e contribuem com a gente para que seja um bate-papo legal e a gente possa passar as informações, tá? Então, assim, para facilitar, eu peço que levante a mão e vai ter momentos que eu vou parar para que a gente possa trocar informação e vocês puderem contribuir, tá bom? Eu peço que Carol, Vivian, Lúcia, Lu, me ajude aqui na coordenação, se eu tiver de dar alguma resposta
vocês me dão um toque aí. Pode ser que no celular vou tentar deixar ele meio aberto, apesar de eu não conseguir muitas vezes ficar olhando para ele. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre esse período, né, que a gente vai passar? Claro que depois que terminar esse período de 4 aulas, espero dar em 4 aulas, pode ser que a gente prorrogue para dar todo o conteúdo, tá bom? Porque eu aumentei esse conteúdo de algumas coisas que eu achei necessário. E a parte de estágio, de doação energética, de percepção, a gente vai fazer em janeiro, porque, querendo ou não, a gente vai terminar perto das festas. Não que o grupo mediúnico e os médiuns que estão aqui têm férias, nós não temos férias, então quero deixar claro que nós estaremos trabalhando, atendendo normalmente, porque a equipe espiritual não tira férias, nós também não tiramos. Claro que tiramos em épocas diferentes, não pode todo mundo tirar na mesma época. A gente vai. E em janeiro, as pessoas que querem estagiar com a gente vai fazer 1 a 2 meses, de acordo com cada um de vocês, vai ser um tempo diferente para cada um em relação ao estágio, tá bom? Bom, então vamos lá. Alguma pergunta sobre esse processo que eu falei até agora, sobre o programa, sobre como que a gente vai lidar? Eu vou passar o material para vocês a cada aula, tá? Provavelmente amanhã eu já passo da aula de hoje para vocês rever como bibliografia, para quem quiser durante a semana aprofundar e tudo mais. Não consigo ainda passar tudo junto, porque não deu tempo para mim, e essa semana eu vou ter que corrigir os testes de vocês, então eu vou ter de dividir início de atendimento do novo grupo do Afetivar com a minha vida particular e profissional, com o curso. A semana que vem vai ser uma semana um pouquinho mais é, intensa para mim, como foi essa semana. Bom, alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, Thaisa, obrigada por indicar e colocar lá o Círculo Escola para mim. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, fazendo essa introdução, o parâmetro melhor que realmente a gente tem para estudar a mediunidade é o livro dos médiuns, é ir na fonte, né? Quando a gente começa a estudar o livro dos médiuns, uma das outras fontes que a gente tem é a Revista Espírita, que foi codificada as perguntas após os 4 livros, os livros de Allan Kardec, tem os artigos excelentes de vários assuntos nas revistas espíritas, né? Então, a gente tem de ir na fonte. Depois disso, eu vou falar da minha experiência, né? Eu vim de uma casa durante 17 anos, a Casa Ramatiz, né? Então, eu sou um discípulo de Ramatiz, como o irmão José, um espírito que é o espírito que coordena o grupo Centelha Cósmica. O irmão José, ele fala que a minha primeira etapa dentro da Casa Ramatiz, eu fiz mais do que eu tinha feito compromisso com o Ramatiz. Então, eu posso dizer, entre aspas, que eu sou um discípulo dele aí, no sentido de ser tutelado de alguma forma, não sei por quê, tutelado por ele. Então, eu trabalho nessa área de apometria, e aprendi isso dentro da Casa Ramatiz, apesar de que, quando eu fui fazer o primeiro curso de apometria, eu sabia que eu conhecia aquele assunto. E dentro de lá, nesse primeiro curso, nas primeiras horas de dentro dessa casa, eu falei, sim, eu vou trabalhar aqui. E isso foi há 20 anos atrás, né? E fiquei lá até 2021. O projeto Afetivar foi um projeto constituído dentro da Casa Ramatiz, e hoje
não é um instituto ainda, mas é o grupo Afetivar, que a gente faz esse trabalho é, dentro da pandemia, desde 2020, e depois que eu saí, em maio de 2021, a gente ficou independente, continuando os trabalhos que eu fazia dentro da casa. Então, e foi lá que eu desenvolvi a psicografia, é uma outra faculdade mediúnica que eu tenho, tá? Além de trabalhar com magnetismo, fui especialista em cromoterapia, e aí foi todo o meu desenvolvimento desde adulto jovem até hoje, e em algumas casas que eu passei antes. E aí a gente tem Divina Origem, que é o livro dos médios. Mas eu gosto de indicar outros livros, né? Então tem os livros de Ramatiz, tem os livros do Robson Pinheiro, principalmente a parte do José Kleber, que nos auxilia bastante, energia, mediunidade, só que eu esqueci os outros nomes, depois eu vou passando com vocês a partir do tempo, tá? Sou péssima para nome. Mas o Energia é um bom livro, tá? Psicografado pelo Robson. Quer conhecer um pouco mais? Tem o livro que eu sou apaixonado por ele, que é A Cidade dos Espíritos. Esse livro é fenomenal, é um tratado de desobsessão e é uma descrição do Ângelo Inácio, do seu desencarne e da chegada dele até Aruanda, que é a coisa mais emocionante que você tem de você ler e imaginar, né? Será que nós, né? Eu tenho certeza que eu não vou ter esse privilégio que o Ângelo Inácio teve. É, eu gosto muito do Décio. é, nas lives eu assisto Robson, a live do Robson Pinheiro, do Juliano Posati, da Mônica de Medeiros, hoje em dia são as pessoas que eu acompanho, e o Sérgio, que lida com a situação da pineal, que é uma coisa que eu estou voltando a estudar depois de 10 anos, eu estou voltando a estudar sobre a pineal. Então, assim, cada um de nós eu estou falando só esse preâmbulo para dizer que, em relação à mediunidade, cada um de nós, com o tempo, nós vamos encontrando o nosso caminho, entendeu? E aí, esse caminho é, é importante da gente ir de forma serena. Mas uma das coisas que Emmanuel fala de Chico Xavier, que é depois, né, do Allan Kardec, nós temos Chico Xavier, e Domínios, o livro Domínios da Mediunidade, nós ficamos um ano estudando ele aqui, falando que é o livro que o coloca, né? Do Juliano Posati, é o livro Domínios da Mediunidade. Ele é um livro excelente, é, que é a origem, né? Depois de Allan Kardec, a gente tem o quê? A gente tem Chico. E está tudo lá, gente. É a gente estudar, né? É a gente ter o olhar, ter a capacidade de ir e ter esse conhecimento e ir bebendo dessa vasta bibliografia que a gente tem para que a gente possa melhorar, né? E é necessário, para a gente ter um bom trabalho, é necessário que a gente tenha o, o conhecimento. E a espiritualidade vai utilizar da gente de acordo com o conhecimento que a gente tem. A Vivi está colocando aqui, a gente, quase todos esses livros que eu citei, se vocês entrarem, Vivi, coloca lá o link do grupo, depois ou então amanhã me cobrem para me colocar. Nós temos no Telegram um grupo só de livros espíritas, que é do Afetivar, só que eu esqueci o nome. Quem coordena isso é a Rita. Então, esses livros que eu citei, tem todos lá, tá? É só vocês baixarem em PDF. Bom, nesse preâmbulo, a gente está, para a gente, tá, pra gente falar realmente essa definição de mediunidade.
que é essa ponte da nossa comunicação entre os dois mundos. Ela é material e ela é espiritual, essa conexão, né? Por isso que é uma faculdade natural. Por isso que, utilizar da mediunidade, nós não utilizamos é, em termos que é regida pelas leis universais e é acessível a todos nós em graus diferentes. Todos nós temos, e de formas diferentes. E, e ela destaca, né, essa habilidade transcende a crenças religiosas ou culturais, sendo um fenômeno intrínseco à condição humana e à evolução espiritual. Então, por que que Kardec coloca isso? Porque em todas as religiões são dos homens, mas os fenômenos são naturais. Então, quando você pega e coloca lá na igreja evangélica que o Espírito Santo diz isso, ou que o demônio está possuído pelo demônio, o que está dizendo na linguagem espiritualista? Que um mentor, um espírito elevado, está trazendo a sua e ungiu aquele óleo para que ele possa se dizer que foi um espírito de luz que ungiu aquilo ali, que abençoou. O que é um demônio é um espírito, um irmão sofredor que está pedindo socorro, está batendo na porta de uma igreja para que ele possa ser socorrido. A mesma coisa acontece na católica e em várias outras religiões a gente encontra isso sendo colocado. Com o passar do tempo, a mediunidade inicialmente era visto como algo exclusivamente espiritual, começou a despertar interesse da ciência. E aí a gente tem a parapsicologia estudou os fenômenos, a paranormalidade estudando os fenômenos, a neurociência hoje estudando os fenômenos, a medicina estudando os fenômenos, e que isso oferece uma nova perspectiva da gente entender tudo que todos nós estamos vivenciando. Então, a nossa proposta é a gente verificar hoje os tipos de mediunidade, enriquecer com uma reflexão espiritual e de experiência das descobertas que a gente atualmente vivencia. Essa faculdade natural que permite, né, a comunicação espiritual, ela define os médiuns como indivíduos que são sensitivos, que têm uma sensibilidade mais aguçada, e que são capazes de codificar aquela mensagem daquele espírito que quer passar, seja através das cartas consoladoras, seja através da pintura, seja através da psicofonia, da incorporação e sucessivamente, né? E aí Kardec ele faz duas divisões, né? É, ele faz a divisão da mediunidade de efeitos físicos, que é a materialização e movimentação de objetos, e a intelectual, que é a psicofonia e a psicografia. Kardec só traz essas duas divisões para a gente, né? Então, ele trouxe aqui quatro tipos de mediunidade. E ele foca muito, Kardec, sobre a nossa responsabilidade e o nosso respeito, sempre visando a finalidade moral e espiritual do desenvolvimento humano. Por isso que eu coloco que a nossa conexão com o nosso eu interior, a nossa força que cada um de nós temos, né? Então, é importante a gente olhar para isso e entender o que se passa em cada um de nós. E aí a gente tem alguns artigos da mediunidade, a neurociência, com experiências mediúnicas,
ela faz as pesquisas verificando o funcionamento do cérebro durante as práticas mediúnicas. Então, nós temos pesquisas onde são colocados eletrodos na cabeça e a pessoa psicografa. Ou é feito um médium, uma tomografia do médium é, numa situação normal dele e uma tomografia do cérebro dele incorporado. E aí você percebe que as áreas de funcionamento do cérebro são diferentes, né? E aí eles utilizam a neuroimagem para observar as atividades cerebrais dos médiuns durante o transe mediúnico, né? Foi notado regiões relacionadas ao controle executivo e o processamento da linguagem mostra atividades reduzidas, né? Então, se a gente está fazendo aqui, se a gente está se colocando de alguma forma, fazendo uma comunicação, uma área do nosso cérebro está funcionando. Se eu estou escrevendo normalmente, né, uma área do meu cérebro funciona. Só que se eu estou psicografando, a área do cérebro não funciona, que é responsável pela escrita, pela digitação, né? Porque hoje a gente faz digitado, né? Então a gente tem de analisar isso. Eu vi algumas pessoas reclamando do som, tá? Provavelmente deve ser problema na internet, porque tem pessoas que estão tendo dificuldade com o som e tem pessoas que não estão com o som normal, tá? Então, pode ser que seja alguma uma questão do, do- da internet. Então essas experiências mediúnicas, né? É importante que a gente entenda que quando a gente está mediunizado, quando, né, vamos supor, no ato de uma psicografia, aquela área da gente construir o nosso pensamento, ela não está funcionando, porque o pensamento já vem pronto para ser digitado, para ser psicografado. A psicologia, ela analisa muito em relação ao transe, ela explora também os aspectos cognitivos e emocionais da mediunidade, sugerindo experiências em transe ligados ao estado alterado de consciência e dissociação, né? Então, a pessoa, por exemplo, um médium que tem uma psicofonia, que é a incorporação totalmente inconsciente, ele perde toda a capacidade do que o outro está falando, né? Por quê? Porque o outro fala, ele não tem. Eu tive uma única experiência de psicografia, psicofonia totalmente inconsciente. É como se eu tivesse dormido. Eu não sei nada que aconteceu. E foi assim, ó, no online fazendo leitura de carta. Por causa de um ataque energético, eles me protegeram e, como o irmão José me disse, você permitiu a incorporação, só que o seu cérebro físico não recebeu a resposta que você ia psicografar, ele não recebeu a mensagem. E eu brinquei com ele. E se ele tivesse recebido a mensagem, por mais que eu concordei desdobrado, com certeza eu não ia aceitar, entendeu? Eu já tive, vamos supor, hoje, são poucos médios que têm esse tipo é, de incorporação totalmente inconsciente. Eu conheço dois, a Mônica de Medeiros, mas ela é muito rara ela fazer, e o Robson Pinheiro, que eu já vi. Ele realmente perde totalmente e quando ele não quer permitir, ele sofre muito, quando ele não quer permitir a incorporação. O corpo dele treme, o corpo inteirinho dele treme. Então, a psicologia estuda isso, o estudo possa parecer coisas extraordinárias, mas está relacionado com os mecanismos
conhecidos de resposta quando a pessoa está em excelente estresse, quando ela vivencia coisas muito do imaginativo, da dissociação de personalidade. Então, a psicologia estuda isso, e aí, quando vê o fenômeno acontecer mediúnico, é, em um processo inconsciente, dá para a gente começar a separar o que é esse processo mediúnico, os psicólogos que são espíritas, e quando isso é um adoecimento psíquico, tá? Então, existem outros, como a antropologia e os estudos socioculturais, que também estudam a mediunidade como um fenômeno cultural, observando as práticas mediúnicas que são comuns em várias culturas e assumem formas diferentes. E aí a gente vê em todas as religiões o candomblé dentro da própria do espiritismo, né, do espiritualismo. Aí a gente tem várias vertentes, né? Eu não gosto de chamar o espiritismo kardecista, não. É o espiritismo que seguem a base kardecista, a Umbanda, é, a, o candomblé, e as outras vertentes que existem aí no nosso mundo. E a mediunidade pode ser interpretada como uma resposta às necessidades emocionais e sociais, vista que forma uma forma de lidar com as experiências emocionais. E a psicografia, quando o Chico veio e trouxe no século passado, desde a década de 30, 40, Chico traz esse consolo, comprovando isso. Mas a gente vai ver esses fenômenos mediúnicos acontecendo séculos e séculos atrás, né? O próprio Cristo, quando veio, ele utilizou da materialização, ele utilizou da faculdade mediúnica que ele teve de comunicação, de desdobramento, de aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, e que é um efeito físico e um desdobramento de sair fora do corpo. Então, e isso é importante a gente entender isso, para que a gente veja que, se a gente for estudar a nossa história com esse olhar da mediunidade, a gente vai ver em várias fases, desde a Idade da Pedra até onde nós estamos hoje, os fenômenos mediúnicos acontecendo. E aí, a mediunidade, a gente entra nessa para a gente saber o tipo de mediunidade que tem. E aqui eu já comecei a falar sobre eles, né? Que a gente encontra codificado no Livro dos Médiuns, é, que possui a função específica dentro de um plano muito maior da espiritualidade. Só para vocês entenderem, eu gosto de trazer um pouco de exemplo, eu vou pegar o do Robson. O Robson não era o médium. Primeiro, que quem não conhece a história dele, o Robson foi de uma criança, a mãe era médium, o pai é evangélico, foi evangélico, e ele se tornou, fez o curso para se tornar um pastor. Eu esqueci, não é consagração, eles falam outro nome. O Alex Arthur incorporou e falou que a estrada dele era outra. E aí, não sei se vocês ouviram um barulhinho, mas foi aqui, de vez em quando acontece. A dona Alexa liga e fala. Aí eu tenho que mandar ela calar a boca. Alguém que vem aqui, sabe? Mas isso acontece, não tem jeito. É, e aí o Robson incorporou, e o espírito que ele incorporou, se não me engano, foi o Alex Arthur, deixou um recado para ele,
que o caminho dele era diferente, que ele tinha de ir por uma outra estrada. E os pastores que estavam lá para diplomar ele, né, falou que ele estava com demônio. E ele, dentro da missão, porque a espiritualidade é assim, eu venho com essa missão de fazer isso, mas eu aqui na carne eu desisto. Eles têm plano A, B, C, D e E. Eles vão buscar. E ele, na lista para escrever os livros que ele trouxe, se não me engano, ele era o quarto ou quinto. Os outros desistiram antes dele, né? E aí a gente tem um médium de psicofonia, que é médium que incorpora, e essa incorporação, muitas vezes eles utilizam o nosso chakra, o meral que fica aqui, ó, atrás, na espátula e na clavícula aqui, ó, se vocês colocarem a mão aqui, vocês vão sentir um local que tem uma certa ondulação. Esse é o chakra da mediunidade, da incorporação e de outras influências que tem, da omoplata. A gente muitas vezes nem encontra isso em livros falando sobre isso. E o outro chakra é o chakra esplênico, que fica em cima do baço. Esses dois locais é o ponto de comunicação que nós temos. E a espiritualidade, e aí eles vão utilizar também a nossa glândula pineal, os cristais, e só incorpora quando os cristais da glândula pineal, entendeu? Combina com o espírito que você vai incorporar. Senão, isso não acontece. Então, o psicofônico serve de intermediário para o espírito transmitir suas mensagens por meio da fala. Então, essa região aqui, ela é trabalhada para que fale, né? E a influência espiritual ocorre nos centros cerebrais responsáveis pela comunicação da voz do médium, utilizando para a expressão de ideias, ensinamentos dos desencarnados. Então, ele vem trazer uma mensagem, ou ele vem para ser doutrinado um espírito sofredor. E aí, quando é do espírito sofredor, o médium ele rebaixa a sua frequência vibratória para entrar na frequência daquele espírito comunicante. Com a mesma coisa acontece com o espírito que tem uma comunicação elevada. Você sente a energia sutil que chega. E principalmente, gente, a gente tem de aprender a identificar o DNA energético dos nossos mentores. Porque não adianta espírito falar que é fulano, ciclano e beltrano. Nós já tivemos vários médios, vários nomes, entendeu? Espírito evoluído não está querendo, não sabe. Nome para ele é o que menos importa. Importa a energia que ele leva. Importa o que ele faz. Nome não. Então, a psicofonia, ela é esse processo dessas áreas, principalmente no córtex motor e nas regiões associadas à linguagem, que é a área da boca, é, e, e isso traz para que a gente possa lidar com essa comunicação. Bom, como eu disse para vocês, eu tive um só evento de psicofonia, de totalmente inconsciente, que foi diante da tela aqui, gravando, está gravado lá no YouTube. Eu só não lembro mais ou menos a época que foi final de 2020 e início de 2021. Foi em dezembro ou janeiro. Não voltei lá para ver de novo, tá, gente? Quem quiser ir, vai lá. Eu sei que é um desses lá, vocês podem olhar, que eu fiquei procurando, porque para mim eu tinha dormido. Depois desse evento de psicofonia, eu passei a ter incorporação mais semiconsciente e consciente.
E aí o fenômeno é um pouco diferente, né? Que é o fenômeno de que a fala vem no bloco, você não controla o que você vai falar, você não constrói o pensamento que você vai falar, simplesmente a fala vem. Aqui eu tenho uma construção, aqui eu penso do que eu estou falando. Na psicofonia semiconsciente, você não pensa. Na psicofonia consciente, você não tem o domínio. Eu tenho um grupo de trabalho dos Guardiões da Humanidade, Brasil Central, que a gente reúne todo dia às 7h30 da manhã. E aí eu tenho a seguinte frase com o pessoal: gente, isso não foi meu. Eles já me conhecem, porque não é uma incorporação muito sutil, porque vem a fala, né? Vem assim e fala, tá, e acabou. Né? E aí, no final, né, quando eu volto para mim, eu falo assim, gente, isso não foi eu, não, não sei quem é que falou, não. Mas são espíritos, são guardiões que estão próximos de mim e querem passar a mensagem para o grupo mediúnico. Nós somos 8 pessoas nesse grupo. E a gente reúne de segunda a sexta, de segunda a segunda, desde o período da pandemia, para doar energia para o nosso Brasil, todo dia. Eu falto na quarta-feira, né? Quarta-feira é um dia que eu não falto, eu falto por causa do meu trabalho profissional. Então, os estudos, a mediunidade de psicofonia, como eu disse, ela é consciente, o médium percebe e participa do conteúdo transmitido. Ele sabe que ele está falando, mas que aquilo não é dele, e ele pode até travar algumas falas, entendeu? Ele pode segurar para que aquilo não saia. A semiconsciente, ele tem uma vaga percepção do que está sendo dito, mas ele não controla o que está sendo dito. E a inconsciente, ele fala sem ter noção do conteúdo, de como se tivesse em transe. A sensação que eu tive é que eu tinha dormido. E onde fica o nosso espírito quando a gente está assim? A gente fica do lado. Eu não percebo porque eu peço para a espiritualidade, eu em desdobramento, eu não quero saber o que eu estou fazendo do lado de lá. Então, eu peço para eles me trazerem essa informação de outra forma. Mas a Mônica de Medeiros, por exemplo, em algumas das lives dela, ela diz o seguinte: eu sei o que ele está falando, eu estou vendo. O Robson, e aí eu estou falando de pessoas com que pessoas que eu tenho, que eu acompanho, ou que pessoas que estão tendo dificuldade, ou que eu tenho conhecimento de proximidade. Vamos supor, quando eu falo do Robson, desde 2017 eu tenho uma proximidade em relação a ele. Então, algumas coisas é dos bate-papos, apesar dele não gostar de falar de espiritualidade quando você está num jantar ou em algum encontro social, mas ele solta umas pérolas de vez em quando para a gente nessas situações. É, Qual é a base científica, né, que a gente tem em relação a isso, né? Aí a gente tem vários estudos de transe mediúnico indicando alteração da atividade cerebral, como eu já disse. Dentro da psicologia, a gente encontra em Jung a teoria do inconsciente coletivo, que sugere essas comunicações emergem de um reservatório. Então, alguns espiritualistas utilizam essa fala do Jung para explicar isso. Mas o que, na realidade, Jung está dizendo é que, e aí isso a gente encontra também no, no Shelder, Hubert Shelder, que é um biólogo americano, que é uma comunicação, como tudo é energia, existe uma comunicação inconsciente das espécies. Está lá, tudo fica gravado. E se você faz qualquer modificação, isso não quer dizer que
há uma mudança nessa comunicação que você fala. Então, por exemplo, ele tem a experiência dos macacos, num dos seus livros. Ele, lá na Inglaterra, ele treinou o macaco a descascar batata. E aí, depois jogou para esse mesmo tipo de chimpanzés, ele jogou essas batatas e eles nunca tiveram acesso a elas. E eles utilizaram elas, descascaram elas da mesma forma que eles utilizavam. Então, essa comunicação inconsciente, isso não quer dizer. E a constelação familiar utiliza essa comunicação inconsciente, que é o campo mórfico. Mas esse campo mórfico não tem espírito, não tem espírito, não tem espiritualidade. É simplesmente energético. A comunicação está lá e você é capaz de ir lá buscar. Igual nós temos o nosso inconsciente pessoal e nós buscamos essas informações. Por isso que o médium tem de se conhecer, saber o que é seu, o que não é. E como é que a gente, nessa comunicação consciente e semiconsciente, a gente sabe disso? A gente sabe porque é, a gente participa. É, são frases que nós não falamos, são palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, são estudos que nós não fizemos, apesar de que, para um espírito comunicar, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que vai ser psicografado ou aquilo que vai ser falado. Tá? Bom, na prática, o que que a gente tem de aplicações dessa mediunidade de psicofonia? Sessões mediúnicas de desobsessão, onde o espírito sofredor são acolhidos e orientados. Mensagens consoladoras para as famílias que perderam seus entes queridos, às vezes incorpora e fala. Orientações, né? A apometria não tem a necessidade, né? A técnica apométrica você pode trabalhar sem incorporação. Inclusive, o nosso grupo Centelha Cósmica, que trabalha com apometria, nós trabalhamos sem incorporação, porque como o nosso trabalho é totalmente online, a gente não, a única pessoa que incorpora no grupo sou eu. E não no grupo com todos, é um grupo que é isso aqui, ó, da minha mão. Hoje está sendo três. São pessoas que a gente sabe o equilíbrio para que isso possa acontecer, tá? Na prática, o que que nós temos de fazer na prática para a gente, com essa mediunidade? Primeiro, nós temos de estudar, gente. Estudar o Evangelho. O Evangelho é a nossa Bíblia. Tem de colocar. E não é um estudo, e aí quem já participou do Afetivar sabe que eu tenho isso, quem está chegando vai saber agora. É um estudo que você estudou, você tem de ver aquilo que você aprendeu, você tem que tomar uma decisão a partir de hoje, nesta aula de hoje, de tudo isso que eu estou passando para vocês, né? Qual é a decisão que vocês vão tomar? E essa decisão tem de ter prática diária, para mudar o nosso comportamento. Se nós não fazemos isso, nós não fazemos a nossa conexão com a nossa força interior, o nosso espírito, a proteção maior que nós temos, para que a gente possa, entender, fazer com que a gente tenha equilíbrio mediúnico. Então, é importante essa prática, né? É importante que a gente tenha serenidade para que o nosso canal de comunicação seja fiel e seguro para nós e para a espiritualidade. Aí vocês vão me perguntar assim, Sandra, mas como que você conversa com eles? Tanto que a mensagem do irmão José, ele fala abertamente, né? Você autorizou, a frase que ele utilizou foi: filha, você autorizou. Só que a mensagem não chegou no seu cérebro físico. Por quê? Se eu estou brada lá com eles, conversando com eles, lá
lá no Hospital Filhos da Luz, na área da psicografia. Estou lá com eles, conversando. Ó, Sandra, vai chegar essa energia perto de você. O que nós podemos fazer é isso. Você autoriza? Autorizo. Essa mensagem não chegou na minha cabeça, mas veio um sono profundo. E eu apaguei. E o espírito tomou conta e leu todos os. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Eu estava lendo aqui, né? O computador ele fica meio assim, né? Esse computador aqui. Eu estava lendo e eu tenho o costume de ficar com as folhas de leitura aqui, apoiado no teclado. E aí eu vou Tudo. lendo e eu faço isso aqui, ó. Só que aí aqui ó, eu não mostro para vocês, né? Eu faço embaixo, mas eu faço isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Ela tá assim, eu jogo pro lado aqui, ó. E coloco a. Então eu lembro que eu tinha lido, se não me engano, 3 cartas. Quando eu voltei a mim, só tinha 2 cartas para me ler. Esse período eu fiquei totalmente inconsciente. E provavelmente foi o quê? Uns 40 minutos. E eu fiquei doidinha, né? Na época era uma pessoa que me ajudava aqui e ela não tinha mandado mensagem, como vocês mandam mensagem, assim. Quando é ao vivo, né, o pessoal escreve, o som tá ruim. A pessoa quando tem alguém, eu falo para que coordena, a Milene, a Vivi, a Rita, a Carol, que ajuda de vez em quando lá no YouTube, eles me mandam mensagem no celular. Aí o celular está aqui do lado, ó. Fica do lado aqui, aí tem algum problema, eu olho se alguém falou alguma coisa. E aí, não tinha nada. Ninguém falou nada, ninguém escreveu nada. Eu falei assim, pô, e agora? O que que aconteceu, né? Acabei, fechei, chamei o sobrinho, vem, cá, olha para ti aqui o que que aconteceu. Aí ele foi ver, né? E tá, fala, realmente você faz. O som da voz de uma carta para outra está mudado. A rapidez está alterada. Entendeu? Eu falei assim, então tá tudo certo. O que aconteceu aí no outro dia que eu fui saber o que que tinha acontecido, né? Bom, vamos lá. Agora vamos. E aí, o médium tem de colocar em prática. O médium tem de saber se ele está bem, se está mal. Tem de confiar na espiritualidade. Tem de estar pertencente a uma egrégora e tem de confiar nessa egrégora. Tem de saber o seu DNA, o DNA energético do seu mentor espiritual. Você sente quando ele chega, a energia dele é diferente. Aí tem gente que fala assim: o meu mentor é Nossa Senhora. Pô, Nossa Senhora está na 10ª dimensão, gente. Está na 9ª dimensão. 10 está Jesus e Deus está na 11ª. Nós estamos na terceira. Quem aguentaria a energia de Maria? Nenhum de nós. A gente aguenta uma energia da 4ª dimensão e olhe lá, que é a energia mais suave, né, da 5ª dimensão, talvez. Mas a gente está na terceira. E quando a gente está com raiva, a gente vai para a primeira, lá no umbral grosso. Quando a gente está egoísta, né, que a gente fala uma coisa e pratica outra, a gente está na segunda, na primeira dimensão de energético. Então a gente tem de descobrir a energia mesmo. E eu gostei quando eu não lembro de onde que foi que falou do DNA energético, assim, pô, caiu cheinho para a palavra que eu gostava, que para me definir isso, que eu sempre tive isso comigo. O outro tipo de médium é o médium curador, que é um médium que possui o fluido vital intensificado, é, aliado à energia dos médiums, dos espíritos, que é capaz de promover a cura e o alívio espiritual físico. O médium curador é aquele bom passista. Aqui alguns de vocês já devem ter conhecido no Brasil o seu Paulo. Ele dava um abraço, ele veio algumas vezes, ele fazia cirurgia espírita.
A cirurgia dele, ele dava um abraço em você, sumia a dor que você tinha, o que era ali que eles faziam a cirurgia ali. Eu tive a oportunidade de uma vez trabalhar com ele como doador de energia para ele fazer as cirurgias dele. E ele é um passista. O Jacob Mello, que trabalha com magnetismo, ele fala que ele não tem mediunidade nenhuma. Eu assisti uma palestra dele nesse final de semana. Ele fala, não, não tem mediunidade nenhuma, mas ele tem o dom de cura. Põe a mão, deixa a mão em você. Os médiuns que doam energia nos trabalhos espirituais são médiuns de cura, que têm uma capacidade de ectoplasma alto. Porque eles têm, e essa mediunidade, esse fluido, pode ser transferido aos necessitados por meio dos passes, imposição de mãos e prece. Quanto mais velho você vai ficando, que seu fio de prata vai ficando fininho para você ir para o outro lado, mais capacidade de doação você tem. Então, quando vai no centro espírita, pega aquela velhinha, sabe? Igual eu, mais de 60, da terceira, esses são bons, pode ter certeza. Não pega o jovem, não, pega o de idade, porque ele tá boa. Ele tem o dom da cura. Por quê? Porque ele está mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, a interferência da energia é diferente. Eu sei, quando eu dava, né, quando eu era presencial, eu sabia qual era o mentor que estava do lado de mim, se era de cura ou se era de desligamento de entidade do passo que eu ia dar. Porque a energia é diferente, você sente a energia diferente. A mediunidade de cura envolve a transmissão de fluidos energéticos que é produzido nas nossas células e que são canalizadas e imposto nas mãos. E aí você pode fazer essa experiência de você perceber o seu campo energético, põe as suas mãos assim, uma do lado do outro e vai aproximando, e você vai sentindo a energia que está tendo. E se você fazer aqui, você girar a sua mão, você vai perceber que essa energia ela vai rodar aqui no centro da sua mão e você vai afastando e você percebe que a sua energia vai. Eu sinto aqui nessa distância aqui, a minha energia ela tá fluindo de uma mão para a outra. E eu posso ficar brincando com ela aqui. E quanto mais eu fizer isso, mais potencial energético eu vou ter nela. Eu não posso nem ficar brincando muito, não, porque eles acham que eu quero fazer outra coisa aqui. E aí eu tenho de, não é hora não. Aqui agora é só a equipe de estudo que pode ficar aqui. Então, são pessoas que têm um potencial energético e são bons magnetizadores e bons curadores. É, E aí revitaliza, né, essa energia. Do ponto de vista físico, está muito ligada à bioenergia e os campos magnéticos, e que são direcionados. E aí nisso a gente tem também a psiconeuroimunologia, que é a ligação entre as mentes e emoção e o sistema imunológico, que dá esse estado de equilíbrio, esse equilíbrio psicológico, e espiritual para a cura, né? Então, o reiki é curador, é energético da quem é reikiano, né? O magnetismo, né? É um médium passista, magnetizadores em vários, né? P1, P2, P3, de acordo com. E aí, aqui no Brasil, a gente é a pessoa melhor que a gente tem, segue lá o Jacob Mello, que é o papa de magnetismo que a gente tem, e ele até conta, e é uma das coisas que eu estou estudando, que é o magnetismo à distância, que a gente pode fazer, e ele conta do acompanhamento dele na cirurgia
do filho de um câncer de estômago. E ele aqui no Brasil e o filho no outro país. E aí as pessoas, só pode fazer passe, não. Vocês vão, o pessoal do magnetismo, do afetivar, né? A última turma do ano, todas as turmas recebem magnetismo à distância. Esse fluido magnético do médium é combinado com os fluidos espirituais, e aí as energias são juntas, e para reequilibrar o perispírito do enfermo. Né? O perispírito é composto do corpo, né? Dos corpos espirituais. E aí vai onde está a doença. Então, você vai trabalhar ali, vai limpar essa energia que criamos com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, porque tudo é energia. E esses passes magnéticos são equilibra a pessoa. Ou a gente pode fazer a doação, que são os grupos de orações doando energia nos hospitais, né? E aí nós temos várias pesquisas científicas a AMA, Sociedade Médico Espírita, AME, tem vários estudos relacionados a isso, é, de, das pessoas, desses estudos que são realizados. Bom, aí nós temos, e aí a aplicação, passe magnético, sessões de cura espiritual realizadas com amor e disciplina naquele ambiente, e os casos que são relatados, aí a gente tem um livro, Missionários da Luz, onde a gente encontra, no capítulo 19, o Chico psicografando, falando sobre isso. Bom, qual é a dica prática para esses médios curadores? Oração, disciplina, prática do amor ao próximo são indispensáveis para o desenvolvimento da mediunidade de cura. Você tem de ter isso. É doar sem saber quem é que você está doando, para quem que é. Se é bom, se é ruim, sem julgamento nenhum. Para você fazer isso, você tem que trabalhar você. E você aceitar o ser humano como ele é, bom e ruim. E aí é na prática, gente. Não é só na hora que você está indo lá no centro espírita ou aqui reunido para fazer isso, não. É no seu dia a dia. É você ouvir lá que fulano foi indiciado e você ser capaz de fazer uma oração para ele. E doar energia para o mentor dele para que ele possa ter sabedoria para lidar com a situação. Sem nenhum julgamento. Para aquele que matou uma pessoa e para aquele que foi assassinado. Você tem de fazer a oração para os dois, na mesma intensidade, sem julgamento nenhum. E não tem como a gente não fazer isso sem a gente não ter a capacidade de fazer isso dentro da gente. E por que que médium desequilibra? Porque ele não olha para si. Ele acha que tudo é fenômeno espírita. Fala, Tássia. Sandra, eu queria fazer uma pergunta relativa à questão dos médios de cura. A gente sabe que por instrução, da espiritualidade, né, o que a gente vai ler e seguir a regra direitinho, na questão de alimentação, né, vamos dizer assim, de um preceito aí para os dias de trabalho, né? Alimentação, os pensamentos, né, Uhum. bebidas alcoólicas, enfim. A gente tem essa orientação que já vem de muito tempo, né? Em vários livros a gente tem isso aí de conhecimento geral. Mas na Uhum. prática, assim, pela sua experiência, até numa questão assim de gripe, às vezes a pessoa não tá tão ruim, mas ela tá no estado gripal ali. Até que ponto o que influencia e o que não influencia? O que que deve, o que que pode, o que que não pode, para não prejudicar o outro? O amor. Você tem que ter amor. Tudo amor. Por exemplo, eu vivenciei só para esclarecer isso de você, eu vivenciei
Tem uma medicação, não sei se vocês conhecem o trabalho que o Robson Pinheiro faz em BH, né? Contagem, Sabará, que são as duas cidades ali da metrópole de BH. Eu vivenciei por 2 anos a confecção de uma medicação, que é essa medicação aqui, ó, Água Viva. É ela e a pomada. A minha pomada não está aqui, não, mas o negocinho é igual isso aqui, ó. Fica aqui com certeza, que eu tomo com frequência. É, que é uma medicação que foi construída, a gente reúne na época do carnaval, para a confecção de uma medicação energética, que você doa a sua energia, que tem materialização da flor água-viva, para que ela é a base da confecção do alimento, da medicação. Eu vivenciei o Robson, e aí a gente tem de alimentar, e a gente come carne. Por quê? Porque você tem que ter substância. Nós estamos no corpo físico. Nosso corpo físico tem. Eu, por muitos anos, comecei a trabalhar em 81 mediunicamente, com cromoterapia. 82, quer dizer. Antes disso, eu parei de comer carne. Eu tive um problema sério de saúde, porque para mim absorver o ferro, eu preciso da proteína da carne. Para médico descobrir isso, demorou para caramba. Então, o que que eu faço, né? Claro que eu gosto de carne, não, eu aprendi a gostar, porque o meu corpo físico precisa, senão eu adoeço, né? Então, o que que eu faço? No dia de trabalho, se eu vou trabalhar, se eu trabalhar com desobsessão, não confio, mas se eu vou trabalhar com uma sessão de cura, como fui trabalhar com Paulo Neto, numa sessão de cura dele, se vai fazer uma cirurgia, né? Claro que eu evito a energia mais densa, né? Eu nunca bebi nada de álcool, então não tem problema, né? Então você tem de ter a vigilância e a ciência. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, porque eu sou psicóloga, entendeu? O que Ó, você tá com muito amor e ter comido carne, ou você fica preocupada porque você esqueceu de comer carne, e você "Olha, que ruim." Qual é a energia que você vai ter de você? Você vai conseguir conectar, mas se você tiver amor, o amor transcende. Aquela carne ele isola. Minha tendência é realmente eu não comer, mas, né? Eu tenho um problema de saúde e eu não quero. Então, eu tenho de, pelo menos, ainda nem que assim, pequenininho, eu tenho de comer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, depende muito do seu emocional. Agora, se você for ouvir a Mônica, a Sheiliana, pô, eles matam a gente, né? Você tem de acabar. Então, eu acho que tem muita gente que está na minha frente, mais evoluído, entendeu? Mas espero que eu tenha recebido, tá? Respondido, tá? Não, respondeu sim. Eu recebi até uma orientação essas últimas semanas de um atendimento que eu fui receber, né? E aí que a espiritualidade me orientou a comer, né? Comer de forma saudável, mas não deixar de comer nada, né? Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio mesmo, e às vezes a gente fica talvez seguindo muito certinho, né? Mas a gente não pode esquecer das individualidades, igual você tem as suas necessidades, né? Uns gastam mais energia, outros menos energia. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né?
Até lá na Água Viva, na confecção, eu participei num momento assim, né? Eu estava, porque aí todo mundo tudo, né? Limpa banheiro, faz comida e vai doar energia, porque tem equipe e você transita em todas as equipes durante os 3 dias que você fica lá, né? E aí o Robson chegou na cozinha, ele não estava na cozinha, e ele fala assim, me arruma, eu, eu preciso de receita. Então, ela, não, não, ó, se é o Robson que está pedindo, porque eles tratam ele normal, como o Robson está pedindo, né? Aí ela, não, né? Aí eu peguei, cheguei para a outra e peguei e falei assim: olha, o Robson está lá e ele falou assim que ele precisa, né? O que que faz? Aí ela pegou e preparou um prato com bife, do jeito que ele gosta, tal. Gente, ele comeu isso aqui, ó, esse pedacinho já foi o suficiente que ele precisava para manter o equilíbrio do corpo dele. A gente tem de cuidar do nosso corpo físico, porque é esse que a gente recebeu para que o nosso espírito pudesse atuar aqui. Então, tem gente que vai precisar, tem gente que já está, né? As crianças novas, vamos supor, a minha sobrinha que tem 32 anos, sim, nunca aconteceu nada com ela, e desde, né, ela punha a cara na boca dela, fazia vômito. Ela é mais evoluída nesse sentido, já vem, né? E outras pessoas. Agora, eu ainda sou do século passado, eu ainda tenho muita oportunidade. Então, tem jeito, tá? Bom, então, e aí aqui todas, gente, vocês vão ver, ouvir, todas essas mediunidades que eu vou falar, vocês vão ouvir. Ó, oração, disciplina, prática de amor. Não tem como o médium não ter isso na sua vida. E é isso na prática, gente. É na prática, é dificílimo. E eu posso, assim, eu luto todos os dias para não fazer julgamento. Bom, eu falei aqui da notícia que está bombando aí na mídia, mas quando eu escuto, entendeu? Eu faço uma oração, dou uma energia para que o mentor dele possa, de todos os envolvidos, possa receber essa energia, serenidade, para que eles possam, tanto, e todos aqueles que julgam, entendeu? Então, é importante que a gente saiba. E aí, a Fernanda está falando aqui sobre a energia. Claro que, vamos supor, são egrégoros de energia. Vamos supor, Ramatiz trabalha como egrégore. O rei que trabalha como uma egrégore. O afetivar tem a egrégore dele. Então, depende da egrégore que você compõe, de onde é que você pertence, que vai ser as energias que você estará conectado. Eu pertenço a duas egrégores, né? Eu pertenço à egrégore de Ramatiz, que é o meu grupo mediúnico, e eu pertenço à egrégore dos Guardiões da Humanidade. Então, eu transito nessas duas egrégores. Mas uma teve que ter a permissão da outra para ela transitar junto, né? A gente tem que fazer esses acordos espirituais aí. Bom, a mediunidade de pintor, de desenhista, né? O médium produz obras artísticas influenciadas pelos espíritos. Muitas vezes o estilo e a técnica utilizada da pintura e do desenho são características aos desencarnados, evidenciando a autenticidade da manifestação. Os médios canalizam a habilidade artística que frequentemente transcende seus conhecimentos técnicos e históricos. O Robson, ele tem, até no encontro mundial desse ano, ele assina os livros dele, né? Como que fala? Eu vou ver se eu acho o que eu tenho, e aí na próxima aula eu vou tirar uma foto e mandar para vocês o livro que ele. O autógrafo que ele dá, é uma pintura mediúnica. Fazia anos que ele não fazia isso, e esse final de semana ele fez isso em BH. Então, ele pinta de um pintor para outro com uma rapidez, e aí tem a rapidez também dessa pintura, tá? É,
Então, essa energia, ela perdura ali com muita. Eu tenho pintura mediúnica que eu fiz é, durante os trabalhos mediúnicos, mas são isso aqui, ó. E você faz isso muito rapidamente. Vou até colocar alguns para vender, para mandar por. Foi uma época, agora tem época que eu não tenho feito, foi na época da pandemia, e aí eu fiz algumas pinturas, não foi nem, foi muito mais no grupo dos Guardiões do que no grupo mediúnico. E aí eu fiz essas pinturas só que eu sabia que isso ia acontecer comigo já há uns quando a gente recebeu a doação de uns quadros, que eu estava lá no Ramatiz, que a gente montou o grupo de artesanato, e a gente recebeu uns quadros de doações com desenhos tal, e me deu uma vontade, e não foi vontade, foi uma intuição que a espiritualidade montou, que eu precisava pintar. Só que até hoje a única manifestação foi no gisteira, na pintura. Eu guardei dois quadros para pintar, eu tenho eles aqui. E todas as vezes que eu passo aqui numa loja de escola de pintura, eu olho com outro olhar lá. Nossa, eu tenho de vir fazer minha matrícula aqui, mas até hoje não tive tempo. Porque, querendo ou não, você tem o seu centro crítico e você tem de ter uma habilidade de conhecer pelo menos um pouco das cores para você usar, né? Então, você tem de ver isso. O Marcos Leão também, ele faz isso. É, aquele que é... Ai, esqueci o nome que ele fazia. Ele já faleceu. Danise não, Ai, gente, como que chama aquela médium que tem centenas de livros, romance, que eu esqueço, eu sou péssima em nome de livro. O filho dela, que também desencarnou, é Gaspareto, isso mesmo, Fabiano. Obrigada, Zíbia, Solange. É a Zíbia, Zíbia Gaspareto. Eu participei com ele, ele tem dois, ele canta, tem um dos filhos dela que é cantor. Gente, é formidável. O que está vivo. Por duas vezes, eu fui em congresso dele cantando, e ele canta e passa de um cantor para o outro, com a tonalidade, o timbre da Cássia Eller, do Cazuza, e outros cantores, que é formidável. Isso é psicofonia, isso até esqueci. E o outro irmão que faleceu, o Gaspareto, ele também ele pintava, só que quando teve um congresso na década de 80 em Brasília, que ele materializou, eu tenho uma, esmeralda, para o público. A gente estava no auditório Ulisses Guimarães, e aí materializou, foi de materialização. Chovia no ambiente as pedrinhas de. E aí ele pintava, outros pintam com o pé, e aí tem vários pintores aí que a gente vê, né? O que a gente vê isso, que quando você vai fazer, eu tentei fazer isso aqui, sem estar mediunizado, o negócio não sai, não saiu. Eu preciso de um esforço. Se isso aqui no coisa eu gasto 3 minutos, 4 minutos para fazer, 2 minutos, eu fazendo, eu vou gastar meia hora. Então, a rapidez e a precisão no trabalho, né, é grande. E isso é essa inspiração, né, dessas habilidades intensas, que traz a canalização dessa energia, né? Também a gente, outra característica também adicional é a produção na realização de maneira rápida e precisa. Geralmente, os médios não têm habilidades artísticas prévias. E aí a gente tem produção de quadros mediúnicos em sessões públicas, como o Gaspareto fazia, o próprio Robson, ele só faz no. Ele teve alguns.
de pintura, mas a maior parte que ele faz é nos próprios livros. E representações de paisagens, cenas edificantes e tudo mais, né? É, aí é importante, a dica prática em relação a essa mediunidade é a gente passar a estudar cores, passar a estudar, ter humildade, dos fundamentos, né, de ser médiums, entender o próprio propósito do que aquela obra está, porque aquela obra ela vai trazer uma energia para dentro daquela casa que está sendo doada, vendida, e esse dinheiro ser transformado para a caridade naquela casa, né? Bom, o médio de psicografia, que é o psicógrafo, esse médio escreve mensagens ditadas pelos espíritos, que podem conter orientações, consolos, ensinamentos, elevando a sabedoria dos atos desencarnados, né? A precisão dos detalhes muitas vezes eram necessárias, e essa capacidade mediúnica, só Chico teve. Não temos outro que tem para trazer detalhes dessa forma. Outra pessoa que fazia essas psicografias de cartas consoladoras, ele não gosta, o Robson fazia. Ele tem uma psicografia do Tancredo Neves, está até no Facebook dele, que ele traz muitos detalhes do próprio país, e de cartas, né, que ele lia lá, então traz muito detalhe. O nosso grupo mediúnico não é desde o início, o nosso grupo mediúnico de psicografia de 2011, desde o início são cartas consoladoras, mais de conteúdos, mais de responsabilidade do psiquismo da pessoa, até mesmo pela formação que teve. Só para fazer uma breve historinha da minha psicografia, eu comecei a sentir dores nos braços, que eu fazia exame, não sabia o que que era da psicografia, que doía muito, passei 5 anos com dor. Eu comecei a psicografar as dores passadas. Porque aí falaram para mim, no trabalho mediúnico, que só ia passar se eu passasse a psicografar. E eu paguei a língua, porque eu falei para a espiritualidade. Eu não faço no consultório e eu não faço na minha casa. Hoje eu estou fazendo na minha casa. Tem 4 anos. Paguei a língua. Ele, certamente, eu imagino o espírito que falou para mim, ele fala assim, hahaha, ela só vai daqui a um língua, mordendo a língua. Psicografo de uma forma natural em casa, com uma proteção imensa dentro da minha casa, que é de onde eu estou falando aqui com vocês, vou colocar psicografo, né? Isso aqui é imagem, não é a imagem da minha casa, é a imagem que eu coloco. Cada dia eu estou com uma imagem, porque eu não gosto de ficar olhando só uma coisa aqui. Eu trabalho o tempo inteiro, profissionalmente eu trabalho assim. Então, e aí essa psicografia, ela ativa uma região, e é igual às outros tipos de mediunidade, que a área da escrita é atuada quando a gente vai escrever, né? Da fala é a área da fala, que é da área da escrita, do lóbulo de você criar palavras, frases, cartas, né? Então, você utiliza toda essa área quando você vai fazer por você. Essa atividade, quando você vai pesquisar, ela para de funcionar, ela não funciona. E você escreve rapidamente, né? Quando era caneta e papel, teve situações de eu olhar para o papel e ver a carta escrita, tipo em neon, entendeu? E aí depois minha mão vinha e escrevia a carta. Não passava, essa é uma mecânica, é simplesmente um movimento. Eu já vi o Robson psicografar, ele baixa a tela e os dedos dele movimentam e ele conversa com você, né? É totalmente mecânica. Eu já tive experiência de eles colocarem uma luva na minha mão
energética e eu escrever. Eles manipular a escrita sem passar pelo meu cérebro. Hoje é tudo digitado, desde que a gente passou a fazer online, é tudo digitado. Eu não digito com a velocidade que eles digitam, entendeu? A quantidade de cartas que eu escrevo, no período que eu escrevo, não tem, eu não passa a mecânica não passa pelo seu cérebro. A semimecânica é aquela que vem algumas frases para você começar a escrever. Então, ela é semimecânica. A sua consciência, você está sabendo o que você está escrevendo, que palavra que vai sair ali. E a intuitiva, que capta a ideia em bloco e aí você escreve. As cartas dos mentores, muitas vezes, é um pouco intuitiva. Eles estão utilizando muito isso comigo, lá na psicografia, quando eu coloco o meu nome, porque eles nem assinam. Porque são temas que eu estou estudando e provavelmente eles me instruem a estudar, a ler, e acaba eu escrevendo alguma coisa intuitivamente. E aí eu estou assinando como eu mesma, porque eu não sei de quem é, entendeu? E eu estava fazendo esse estudo, ou estava fazendo essa leitura, ou, de um tempo para cá eles estão fazendo isso. E você vai se aperfeiçoando com o exercício, tá? E aí nós temos os livros psicografados, que a gente tem 450 livros, eu não consegui ler todos os livros do Chico, 450 livros do Chico, 48 do Robson, e aí tem outros, Marlene Nobre, os livros dela de uma sabedoria e traz a medicina muito bom. O Décio, lá de Campo Grande, também ele traz a medicina, eu gosto muito da ciência com a medicina para estudar. Então, o Jacob Mello, que quem quer estudar magnetismo tem aí uma bibliografia imensa, né? E o Jacó ele tem intuição e ele escreve, né? O Robson tem a mecânica e tem a intuição. E aí cada um deles vão trazer essa tipo a Zíbia também, né? Nos seus romances e vários outros espíritos aí trazem isso, mas o maior deles de todos é o Chico Xavier, né? E aí, se a gente pega os livros do Chico, tem alguns artigos de alguns médicos que eu já li, que eles pegaram o livro do Chico, que foi escrito na década de 40, falando de aparelhos, de doenças e tal, e que a gente, na década de 2000, que foi surgir para a gente. Mas como que um cara que nunca estudou medicina era capaz de escrever isso nos livros dele? E a gente tem vários livros do Chico que falam isso. Bom, o médio vidente, é, eu tenho eu falo demais, então eu peço desculpa a vocês. Eu vou falar sobre o médio vidente e vai ficar faltando outros, e eu vou ter de reprogramar isso aqui, como que eu vou fazer para vocês. Porque eu não falei nem a metade do que eu tinha de falar. Eu peço desculpa a vocês. Eu vou ter de me vigiar um pouco. Mas vamos falar sobre o médio vidente e depois a gente vê como que é isso nos próximos encontros. Bom, o médio vidente é aquele que tem a capacidade de vidência, de enxergar. Enxerga a cena, enxerga os espíritos. Essa visão ocorre pelo perispírito. Não, alguns têm a vidência de olhar aqui. Por exemplo, tem um livro do Robson que ele conta a experiência dele conversar, o livro de um aidético, eu esqueci o nome, depois eu olho e falo para vocês. Ele encontra com esse espírito todas as vezes que ele vai para o trabalho na banca de revista. E ele conversa com o cliente. E um dia esse espírito não aparece. E aí ele pega e conversa com o cara, que hoje ele não anda. Aí o cara da banca fala assim: "Ai, mas você fica conversando, você não tem conversando. O Robson não sabe nem diferenciar se é encarnado ou desencarnado. Hoje ele já tem as técnicas dele, mas para ele é a mesma coisa. Para os outros médiuns, eles têm aqueles médiuns que têm evidência aqui, mas têm evidência daqui, ó, do terceiro olho.
Então, depende da forma que ele vai ver, né? E essa vidência, ela pode ser momentânea, rapidamente, essa eu já tive, ou ela pode ser prolongada, como um bate-papo que você faz, né? Depende da missão que o médium tem. E ele pode ter, os médios, perceber espírito, paisagens, uma visão mediúnica não depende dos nossos olhos físicos, mas do processo que envolve o perispírito enquanto essa interface. Mas tem uma coisa, por que que eu não gosto de ver? Porque o espírito que tem a vidência, ou a clarividência, você vai ver coisa boa e coisa ruim. E eu prefiro ficar na minha realidade do que os meus olhos físicos ver. Então, eu peço à espiritualidade que me mostre isso de outra forma, mas você pode desenvolver, né? E aí, de si, a pessoa está depressiva, o que que ela vai conseguir ver, gente? Que faixa vibratória ela está? Ela está doente, ela não quer saber da vida, ela está triste, ela está numa faixa vibratória ruim. E o que que ela vai ver? Coisa ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente gosta, aqui no Brasil, a gente gosta do fenômeno. O fenômeno da vidência pode não ser muito agradável para a gente. Mas então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. A parapsicologia, ela estuda muito a clarividência, que é a percepção extrasensorial, e aí tem exercícios que você pode fazer, incluindo visões de eventos, distanciamentos, desconhecidos. Mas tem uma coisa que também a evidência dá, que aí muitas vezes a pessoa não entende, que é quando você está em desdobramento. Se você está desdobrado, você está no local. E aí você pode saber o que está acontecendo, e a pessoa confunde estar no local em desdobramento com uma evidência que ela está vendo. Então, pessoas que têm auto-obsessão, o nível dela está em desdobramento o tempo inteiro. Ele está se relacionando no mundo espiritual. E aí ele traz para a memória física como se fosse uma vidência. E às vezes é uma experiência que ele está trazendo de uma outra vida, de uma outra situação que ele viveu, né? Então a gente tem de. E aí, por isso que é importante o autoconhecimento de quem somos nós. Qual é o transtorno que eu tenho? Né? E aí é melhor a gente fazer o quê? Bloquear. Me mostra de outra forma. Eu já vi situação, vamos supor, Sandra, me vê assim, eu preciso mostrar um aparelho. Eu falei assim, me mostra isso no filme. E aí eu assisti um filme, e aí na hora que eu olhei, esse aqui é o aparelho que eles queriam me mostrar, um filme futurista. E aí eu vi o aparelho. Depois eles me responderam, por uma outra forma. As respostas vão chegar até a gente. Tá? E tem uma outra coisa, a gente tem que ter disciplina. Eu não permito, fora do trabalho mediúnico, isso acontecer comigo. Não é hora de psicografar, não adianta ninguém tentar fazer, não é hora, não é hora. Não é hora de eu ter a percepção disso ou aquilo. Se eles querem me mostrar, vai me mostrar de uma outra forma. Eles sabem já, os mentores que trabalham comigo já sabem a forma dele me mostrar. Mas isso foi um treinamento da minha disciplina. Então, é importante a gente ter isso no nosso trabalho mediúnico, né? É, a neurociência, ela trabalha essas regiões do cérebro que provoca essa evidência do que o lobo aqui da parte dos olhos, occipital, que pode ser ativado durante as experiências visionárias, né? E aí você pode ativar o seu desenvolvimento se você faz um curso de experiência extrafísica. Tem um ótimo curso no Coisa do Robson, que ajuda muito a gente a entender e trabalhar com as experiências,
que aí não é da mediunidade, mas experiências extrafísicas da nossa, que está relacionada à nossa paranormalidade, que é um outro assunto, tá? Nem sempre a visão é nítida e complexa, é, mas a percepção pode incluir detalhes sobre a aparência das energias do espírito. Então, é importante a gente saber detectar as energias que a gente vivencia. A mediunidade dividente deve ser exercida com discrição e sempre em benefício do próximo, né? E aí aquela pessoa chega e fala: estou vendo alguém perto de você, te dá... Gente, isso a gente faz quando a gente é adolescente, né? Que a gente brincava com a brincadeira dos copos, né? Que a gente era meio inconsequente, mas enquanto adulto a gente tem que ter certo cuidado da gente mexer com essas energias, né? É... Bom, um, um tipo de mediunidade que eu vou pedir vocês mais 5 minutinhos, é, e aí a gente fica só com a classificação da mediunidade para o próximo encontro, e aí e trabalhar com próximos temas. Bom, médio de efeito físico. O médio de efeito físico é aquele médio que tem ectoplasma, que é produzido na mitocôndria. Ocorre o quê? A materialização, a água viva que eu falei, ela é materializada, precisa de ectoplasma, não pode ter luzes. Aqui perto de mim tem 2 luzes, a lâmpada ali, 3 luzes aqui próximas de mim. Então, ela precisa de escuridão. Inclusive, a sala que eu já visitei de ectoplasma é uma sala que a luz elétrica não entra, tá? Os fluidos precisam para materialização, transporte, e aí como que a gente vê isso em desequilíbrio? Instalar dentro da casa, porta bater sem vento, objetos cair. E se isso está acontecendo na casa, é porque alguém tem ectoplasma e a espiritualidade inferior está utilizando isso. Alguém está produzindo essa energia. E quanto mais velha a pessoa tem, mais ela tem disponibilidade de soltar esse ectoplasma, igual o paz. Mais ela produz esse ectoplasma. Os médios de efeito físico facilitam a, o fenômeno da levitação, da materialização e do transporte de objetos, né? Na casa Frei Luiz, eles utilizam muito o ectoplasma no Rio de Janeiro. Eles materializam o espírito. Eu já vi relatos disso, de materialização, lá no Rio de Janeiro. É um centro que eu tenho vontade de ir lá conhecer. Quem sabe um dia. Então, essa materialização desses fluidos do ectoplasma. Aí a gente tem, desde Jesus, antes de Jesus, a gente tem essa quantidade desses fenômenos. O Paulo Frutuoso, ele realmente é fenomenal nesse estudo aí. Ele é o especialista que a gente tem, é o Paulo. Sérgio, o Sérgio da Pineal, o Paulo em materialização, ele é lá da casa do Frei Luiz, e é um trabalho imenso que eles fazem, muito bom. A física quântica traz também uma integração dessas energias de materialização, experiência de você estar, da mudança que você faz, das partículas subatômicas, e até de desdobramento que você influencia espaço-tempo, né? Quando você está no plano espiritual, você influencia isso, e a física quântica está desenvolvendo um trabalho relacionado a isso. Esses fenômenos ajudam nas cirurgias. A cirurgia utiliza muito do ectoplasma, cirurgias espirituais. A cirurgia, a materialização, existe um trabalho em Minas que eu fui lá, acho que eu fui lá 2 vezes. Agora, não me pergunte o nome, gente.
Ela faz, eu não sei se ela ainda está fazendo, mas eu vou procurar o nome do local lá de Minas, da cidade de Minas. Eles vão, materializa no algodão doenças, peças, desmancha em trabalhos, velas, imagens, isso eu vi, correntes, cordas, entendeu? E é só de materialização. Não tem como você falar assim, isso não existiu, isso não aconteceu. E ela produz um ectoplasma imenso. Tem de ter ectoplasma para ter essa materialização desses objetos lá. Materializa dentro do algodão. No algodão só tem álcool, água e algodão. E quem desfia o algodão para colocar na onde vai ser é você. Você desfia o algodão pensando naquilo que você quer se libertar. E aí depois, quando ela chama você lá na frente, ela enfia a mão lá na coisa de algodão e os trem começa a sair. Então, não é irmã Rita, não, é outro nome. É, eu esqueci, mas eu tenho uma amiga que vai me lembrar. Não, Eu acho ô que Sandra, a irmã da ah, Rita que vai lá. a irmã da Eu Rita que vai esqueci, eu lá? já, eu já, isso, eu já fiz lá o algodão, já mandei e ela me trouxe o resultado, mas são muitos anos, eu nunca consegui ir. Eu também, eu não lembro É, o nome dela, mas depois eu passo. eu tenho de procurar aqui qual é o nome dela. Eu não lembro qual é o nome dela, pessoal, não. É, E aí, esses fenômenos de materialização, né? Aí a gente tende, para a gente ir nesses locais, a gente tem de ver muito qual é a moral da pessoa, a supervisão da equipe que existe e que são fenômenos complexos, para que realmente as situações possam acontecer. Bom, gente, esse é o primeiro momento, acho que o segundo e o terceiro a gente vai equilibrando um pouco a minha fala, acho que eu vou falar um pouco menos, mas é isso que eu queria passar para vocês, tá certo?